Meus irmãos, vamos então ouvir a voz do Senhor que nos fala pela e apenas Sua palavra em nosso coração por meio do Espírito. Vamos então voltar a Lucas, ao Evangelho de Lucas, capítulo 20, para ali ouvirmos a voz do Senhor nesta manhã de domingo, o dia do Senhor. Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20, nós iniciamos o capítulo 20, nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 18. Os irmãos, atentamente, acompanhem comigo a leitura que nós faremos. Veja o que diz Lucas. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nesses termos: Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu-lhes Jesus: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si: Se dissermos do céu, ele dirá: Por que não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, o povo todo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Por fim, responderam que não sabiam. Então Jesus lhes replicou: Pois nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo esta parábola: Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a esse espancaram e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra principal, angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida ou reduzido a pó. Vamos orar? Ó Deus, abra os olhos do nosso entendimento e do nosso coração, para que a glória de Cristo resplandeça diante de nós. Em nome de Jesus nós oramos, com o perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui em um dos capítulos que narram a última semana de Cristo. Aquela semana em que no final dela, na sexta-feira, ele seria entregue como o Cordeiro de Deus em prol do seu povo. Nós já vimos que no domingo desta última semana, no primeiro dia desta última semana de Cristo, ele vai e caminha de Betânia para Jerusalém. E ao aproximando-se da cidade, ele é saudado pela multidão que gritava: Hosana, Hosana, ou seja, Deus, salva, salva, bendito o que vem em nome do Senhor. Esta é o domingo da primeira semana, é o que acontece, segundo Lucas, no primeiro dia. No segundo dia, na segunda-feira, Jesus vai ao templo.
E ali chegando no templo, como nós vimos no último domingo, ele expulsa os cambistas do templo, que haviam transformado a casa de Deus num covil de salteadores, numa caverna de ladrões. E ali Jesus passa a ensinar no templo, como Lucas nos diz no final do capítulo de número 19. Veja aí, diariamente Jesus ensinava no templo, depois de haver purificado o templo. Mas os principais sacerdotes e os escribas e os maiores do povo procuravam eliminá-lo. E agora Lucas dá início ao capítulo 20. E o que acontece nesse capítulo 20? Em todo ele, meus irmãos, no capítulo 20, ele contém, esse capítulo, uma série de ataques a Jesus por meio de perguntas capciosas, para que ele fosse achado em alguma falta. Os principais líderes judeus percebem que Jesus está sendo ovacionado, que a multidão está jubilosa ao tê-lo em Jerusalém, e eles então têm que eliminar Jesus logo. Jesus é uma ameaça para a liderança deles. E eles então, nesse capítulo 20, eles concentram suas forças em perguntar a Jesus coisas acerca da lei e acerca do comportamento, como nós veremos posteriormente, nos próximos domingos, acerca do comportamento dos judeus diante do Império Romano, para ver se Jesus falhava em alguma coisa, se ele era traído pela sua boca, com o fim de o acusarem e então matarem-no. O capítulo 20 é todo esse contexto, Jesus sendo atacado, mas não só isso, Jesus também ataca. Ele é atacado pelos líderes, mas ele também ataca com a palavra de Deus. Lembra que nós estamos vendo em Tito? Quando Paulo escreve a Tito e diz a Tito, é preciso fazer calar os falsos mestres? É o que Jesus vai fazer aqui também. Ele é atacado sim, mas ele também ataca com a palavra de Deus. E este é o contexto do capítulo 20. A inimizade é crescente entre Jesus e os líderes judeus. E por fim, os líderes judeus o entregarão à morte na sexta-feira, pensando que triunfaram finalmente dele. O que nós sabemos, não aconteceu pela graça e poder de Deus. Mas vamos ver o que diz o texto. Nesse confronto da última semana, esse confronto que cada vez fica mais tenso entre Jesus e os líderes dos judeus. Veja aí, versículo 1. Aconteceu que num daqueles dias, então Lucas não é específico quanto ao dia, os dias da semana, da última semana. Num daqueles dias, alguns teólogos creem que é uma terça-feira, porque o relato vem possivelmente de dia após dia. Domingo ele está a caminho de Jerusalém, na segunda ele purifica o templo, e na terça-feira ele está no templo ensinando, onde ele tem esse confronto com os sacerdotes, escribas e anciãos do povo. Então veja, aconteceu que num daqueles dias, dos últimos dias, da última semana, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar e a pregar as boas novas à sombra da cruz, meus irmãos. Dali a dias, poucos dias, ele entregaria o seu corpo, a sua vida por amor dos seus. Então Jesus está evangelizando o povo à sombra da cruz, porque daqui a alguns dias ele será entregue pelo seu povo. O evangelho há de se cumprir, ele há de chegar no ápice, na oferta de Cristo, por amor aos seus, para perdoar-lhes os pecados e levá-los ao lar celestial. Então veja, ele está pregando, ensinando e evangelizando. E veja o que acontece: sobrevieram os principais sacerdotes, os escribas, juntamente com os anciãos, e o arguíram nestes termos. Meus irmãos, esses 3 grupos, sacerdotes, escribas e anciãos do povo, eram os grupos que compunham a liderança de Jerusalém, a liderança de Israel. Eram esses 3 grupos. Os sacerdotes eram aqueles responsáveis pelo serviço no templo. Era aquele grupo que era responsável, irmãos, por toda a vida religiosa do povo. Os escribas eram os teólogos, os estudiosos da lei. Esses eram os escribas. Se os sacerdotes serviam na adoração, os escribas eram os mestres, os que ensinavam o povo a lei. E os anciãos do povo eram aqueles homens que, embora leigos, não eram estudados como os escribas e os sacerdotes. Esses anciãos tinham respeito diante do povo, eram pessoas que tinham influência diante do povo. Então esses 3 grupos formavam a liderança de Jerusalém, a liderança religiosa, e eles vinham da parte do Sinédrio. Os irmãos sabem que o Sinédrio era o coração do governo de Jerusalém.
O Sinédrio é como se fosse um parlamento, né? Como nós temos, por exemplo, na Inglaterra. Era a casa do governo, o parlamento, e o Sinédrio era composto de sacerdotes e escribas e anciãos do povo. Então a ideia é de que o Sinédrio, ao ver Jesus fazendo o que ele faz e entrando em Jerusalém, sendo ovacionado e ainda mais indo ao templo e purificando o templo, o Sinédrio manda uma comitiva. Nós precisamos dar um jeito nesse homem. Ele está fazendo isso, veja a pergunta, ele faz isso com que autoridade? Quem ele pensa que é? Veja que os escribas, os sacerdotes, os anciãos eram responsáveis pela adoração lá. Eles eram os responsáveis pelo templo. E Jesus entra na segunda-feira e purifica o templo. Então eles mandam uma comitiva para resolver esse assunto. E essa comitiva é a que nós temos aqui. É composta dos sacerdotes, alguns sacerdotes, entre os principais da família sumo sacerdotal, do sumo sacerdote, os escribas e os anciãos do povo. E eles vão ter com Jesus. E o texto diz de Lucas que eles o arguíram deste modo. Veja aí a pergunta que eles fazem. Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Que coisas? A que coisas estes grupos, ou este grupo enviado, essa comitiva, se refere? A purificação do templo, que aconteceram na segunda-feira. Na segunda-feira Jesus purifica o templo. E agora na terça-feira, provavelmente, o grupo enviado, a comitiva enviada para dizer, quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Com que autoridade fazes? E se fazes com autoridade, quem é que te constituiu? Quem é que te deu essa autoridade? Esta pergunta desses líderes do templo a Jesus Cristo. Eles queriam assim, meus irmãos, pegar Jesus Cristo em alguma palavra. Porque se ele dissesse que fazer aquilo sem nenhuma autoridade, então ele cairia em descrédito para com o povo. Se Jesus Cristo, João, dissesse, olha, não tem autoridade para fazer isso, então o povo o desacreditaria. Mas se ele dissesse que tem autoridade, então ele poderia incorrer em blasfêmia, segundo os fariseus, segundo os escribas, segundo os sacerdotes, por se comparar a Deus. Então eles querem pegar Jesus de alguma maneira, eles não podem colocar a mão em Cristo agora, porque o povo está como encantado por ele, está de fato ovacionando a ele, então eles fazem perguntas, para terem com que o acusar. Então veja como Jesus Cristo responde. Ele diz, respondeu-lhes, diz aqui Lucas narrando no versículo 3, respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta. É interessante que Jesus, ao invés da resposta, ele faz uma contra-pergunta. Esse era um método usado entre os judeus, os rabis da época, os mestres. Eles faziam isso para provar um argumento, ou para fazer a pessoa pensar na resposta em que queria obter. Jesus fez isso várias vezes. Em Lucas mesmo, tem textos que Jesus contra-argumenta com uma contra-pergunta. Ao invés de responder, ele faz uma pergunta. Quando Jesus é acusado ou perguntado acerca de quem ele seria para perdoar pecados, quando ele perdoa o pecado do paralítico, lembra que trazem o paralítico diante dele lá em Lucas 5, ele diz, filho, estão perdoados seus pecados. Aí os que estão à volta perguntam, quem és tu para perdoar pecados? A ideia é essa aqui, a mesma ideia. Que autoridade tens para fazer isso? Lá também. Quem és tu para perdoar pecados? Aí Jesus diz, o que é mais fácil fazer? Dizer estão perdoados os pecados ou levanta-te e anda? Ele faz uma contra-pergunta. Quando Jesus também é acusado, meus irmãos, de expulsar demônios por meio do poder de Beelzebul, de Satanás, sendo acusado de ser o próprio Satanás, ele pergunta também, ele diz assim, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Se Satanás está contra ele mesmo, expulsando os seus próprios demônios das pessoas, o reino dele vai cair ou não? Ele faz uma pergunta. E aqui não é diferente. E é interessante que Jesus não vai fugir aqui de uma resposta. Ele não vai fugir de uma resposta. Porque se aqueles que o perguntam, aqueles que o indagam, forem sinceros, eles terão a sua pergunta respondida. Basta-lhes ser sinceros. Então veja a pergunta. Versículo de número 3. Respondeu-lhe Jesus, também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Respondendo essa pergunta sinceramente, aquela comitiva teria sua resposta. Com que autoridade Jesus fazia essas coisas?
Por que Jesus traz a pessoa de João Batista, que nós encontramos novamente aquele profeta que preparou o caminho para o Cristo, e Cristo Jesus, lembrando-se dele aqui nesta pergunta, ou contra-pergunta que faz aos líderes dos judeus? Meus irmãos, a autoridade por meio da qual João Batista operava, ou fazia o que fazia, proclamava o Messias, era vinda do próprio céu, era vinda de Deus. Aqui a ideia de que o batismo de João Batista era do céu ou dos homens. Do céu aqui é de Deus, é o lugar onde Deus habita. Então a maneira de se referir a Deus. Veja, a ideia é que é claro que o batismo de João era com autoridade divina, era dos céus aqui na linguagem de Lucas. Por quê? Porque o próprio João Batista deu testemunho de que Deus o enviara. Quando os homens perguntaram a João Batista, lá em João capítulo 1, perguntando quem ele era, o texto diz assim: disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. No texto que nós lemos no início do culto, Isaías 40, voz do que clama no deserto, endireitai as veredas. João Batista disse dele mesmo: eu sou aquele do qual Deus disse por meio do profeta Isaías. O batismo de João era do céu, porque Deus havia prometido João através dos profetas, não havia dúvida disso. E os líderes judeus sabiam que João tinha autoridade divina, que ele vinha do céu. Mas por que eles não responderam como nós veremos? Por que eles não responderam segundo o que era evidente? Porque, meus irmãos, o que João Batista falava acerca de Jesus? Que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era aquele superior a todos, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que vindo ao mundo, tira o pecado do mundo. Não foi isso que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não fora João Batista que anunciou a Jesus como: aquele que vem após mim é maior do que eu. E este eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Ou seja, João Batista falou do Cristo, Jesus, como sendo o Messias, o Jesus de Nazaré. E Jesus então agora coloca os líderes judeus num beco sem saída. Porque diz: olha, o batismo de João é do céu, ou da terra, ou dos homens? Respondei-me. E veja, eles agora ficam de fato numa situação difícil, os líderes. Olha, veja o versículo 5, o que eles arrazoavam consigo mesmo, veja aí. Então eles, versículo 5, arrazoavam entre si, dizendo, entre eles: se dissermos do céu, ou seja, se dissermos que João Batista foi enviado por Deus, então Jesus dirá a nós: por que então não acreditastes nele? É óbvio. Se nós dissermos, não era do céu, o João Batista veio com autoridade, então ele falou de mim, ele disse que eu sou o Messias, e por que vocês não creem nele? E agora veja a outra opção, que eles estão pensando: mas, se dissermos que é dos homens, que Deus não tem nada a ver com João, que João era um falso profeta, que ele veio na autoridade de homens apenas, então o povo nos apedrejará. Por quê? Porque o povo está convicto de ser João um profeta. Então eles estão aqui numa situação que eles não têm para onde ir. Eles sabem a resposta: o batismo de João é do céu. Mas se eles falarem isto, se eles concordarem com a verdade, então eles estarão ratificando o ministério de Cristo. E por inveja, como diz o apóstolo João, que o entregavam por inveja, eles não podiam fazer isso, eles tinham que omitir a verdade. Ao mesmo tempo, eles temiam o povo se falassem que era dos homens. Porque se eles dissessem: não, João não tem nada de Deus, João veio da autoridade dos homens, o povo ia contra os líderes. Não, é óbvio que João é de Deus. Então eles não sabiam o que dizer. Por isso, olha a resposta deles, hipócrita e insincera. Veja o versículo de número 7. Por fim, responderam que não sabiam. Ainda, meus irmãos, que eles dissessem, antes eles dissessem: olha, nós sabemos, mas não queremos responder. Talvez essa resposta fosse muito mais sincera. Mas eles disseram: nós não sabemos. Eles sabiam, mas eles não queriam responder, porque isso de fato ratificaria Jesus como Messias prometido. Agora veja como Jesus é justo.
Olha o versículo 8. Então Jesus lhes replicou: pois nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Vocês não me dizem se João vem com a autoridade do céu, veio com a autoridade do céu dos homens? Então nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. A ideia de Jesus é o seguinte: vocês não querem chegar à verdade. Se vocês quisessem conhecer a verdade, vocês admitiriam que João veio com a autoridade do céu e que eu sou o Cristo. Mas como vocês não querem chegar à verdade, querem negá-la, então vocês não terão a verdade. É justo. Vocês distorcem a verdade por inveja, por pecado. Então nenhuma verdade será dada a vocês. Nem eu tampouco vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. E agora veja que lindo acontece agora. Jesus, tendo acabado de falar com os líderes, a comitiva que foi enviada do Sinédrio, ele se volta para o povo. E a parábola que ele vai contar tem tudo a ver com o que estava acontecendo. Aqui é um texto só aqui. Ele acabou de acontecer algo aqui, entre os líderes judeus e Jesus. Ele vai voltar para o povo e contar uma parábola que mostra um princípio daquilo que está acontecendo ali. Olha a parábola. Versículo 9, a seguir, ou seja, imediatamente, após ter de fato sido atacado e vencido os líderes judeus ali, na sua argumentação, a seguir, passou Jesus a proferir ao povo. Então ele vira ao povo, ele está falando com a comitiva, agora ele vira para aqueles que estão diante dele, ali no templo, em Jerusalém, está ensinando no templo, irmãos. Está ali diante do templo, ali, provavelmente no pórtico de Salomão, onde Jesus, segundo João, costumava andar ali. Na porta principal da entrada para o templo. E ele passa então e se volta ao povo e conta esta parábola. Veja a parábola, veja a história, que traz princípios. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. Então ele começa, meus irmãos, contando que certo homem se tornou proprietário de uma vinha. Ele plantou uma vinha. E como ele não morava no lugar onde ele adquirira a vinha, ele contratou meeiros, aqueles que são responsáveis pela propriedade do outro, de um terceiro, que ao fim da colheita dividem o fruto da terra, pagando o aluguel, por assim dizer, ao proprietário. Então ele contratou arrendatários, meeiros, para cuidarem da sua propriedade enquanto ele se foi para longe para passar certo tempo. Era muito comum isso, é bom a gente entender, irmãos queridos, que era muito comum isso. Por quê? Porque naquela época a Galileia o território da Galileia era de fato de muitos estrangeiros. Muitos estrangeiros vieram e compraram terras da Galileia e ao norte do Jordão. Mas eles voltavam para as suas terras nativas, enquanto deixavam arrendatários e meeiros cuidando daquela terra ali na Galileia. Então era muito comum. O que Jesus está contando era uma história muito comum para aquele povo, naquela época. Como hoje também, né? Quem mexe com a agricultura sabe que é isso, dos meeiros, arrendatários. Então, naquela época também isso era muito comum. Uma pessoa tem uma propriedade e contratar alguém para cuidar dessa propriedade enquanto ele estava fora. E por fim, no final da produção do fruto ali, o proprietário vinha para receber a sua parte, como aluguel daquela terra que ele dera para aquele que fora contratado. Então a história era comum. Então veja, certo homem plantou uma vinha, e aí continua, arrendou a lavradores para que eles cuidassem da sua vinha, e ausentou-se do país por um prazo considerável. Veja, no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha, certo? Ou seja, chegou a época da colheita, eu contratei esses meeiros, e agora chegou a época de eu ter a minha parte do contrato. Eu quero aquela parte que é meu. Geralmente era 1/3 da produção, na época de Cristo. 1/3 da produção era dado ao dono da terra, e 2/3 ficavam com os arrendatários. Então o senhor da terra manda o servo para receber o que é dele. E veja o que diz o texto. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, versículo 11, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, e depois de ultrajarem, o despacharam vazio.
Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então 3 servos foram enviados, mas os lavradores rejeitaram a esses servos, tendo-os ferido, expulsaram-nos sem nada, não deram aquilo que era justo ao dono da propriedade. E aí o dono da propriedade faz uma pergunta, ele diz: que farei agora? E veja o que diz o texto. Então, versículo 13, então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Ele enviou servos, e esses servos foram rejeitados, desrespeitados. Mas é o senhor da vinha, e veja a paciência do senhor da vinha, porque o senhor da vinha, tendo enviado o primeiro servo, muito bem depois de o servo ter sido espancado, ele podia ir lá e destruir os lavradores, expulsá-los. Mas ele é paciente, ele enviou um servo, enviou outro servo, enviou o terceiro servo, e agora vai enviar o filho dele. Quem sabe assim eles o respeitam. E veja o texto: vendo, porém, os lavradores, vendo que o filho chegava, arrazoavam entre si. Olha a dica de Lucas, olha o verbo que ele usa aqui: arrazoavam entre si. Lembra do texto agora que a gente acabou de ver lá em cima? Que quando Jesus fez a pergunta, o que os líderes faziam? Arrazoavam entre si. Se dissermos isso, ele dirá aquilo. Se dissermos aquilo, ele dirá isso. Então veja o link que Lucas está fazendo. Ele está comparando aqui. E aí diz: porém os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro. É interessante que os lavradores não disseram: este é o filho. Os lavradores disseram: ele é o herdeiro. Por que eles não disseram: esse é o filho? Porque o proprietário diz: enviarei o meu filho amado. E por que os lavradores, quando vêm, não dizem: ah, é o filho aí? Dizem o herdeiro. Porque para os lavradores é como se o dono tivesse morrido. Porque quando o dono morre, então constitui-se o herdeiro. É como se o dono não fosse voltar mais. É como se o dono não tivesse mais autoridade sobre aquilo. E agora o único empecilho para eles é o herdeiro. Então veja, esse é o herdeiro. Matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Aí Jesus faz uma pergunta, depois de contar a história: que lhes fará, pois, o dono da vinha? O que fará o dono da vinha a esses lavradores? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Meus irmãos, o que Jesus está falando? O que quer dizer o dono da propriedade, a vinha, os lavradores, os servos e o filho? É muito claro aqui. O dono é Deus. O proprietário da vinha é Deus. Como é que nós sabemos disso? Porque a vinha, no Antigo Testamento, a videira, a vinha, é símbolo de Israel, do povo de Deus. Isaías, no capítulo de número 5, diz assim: agora, o profeta diz: agora cantarei ao meu amado, que é Deus, o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, um outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar, tudo preparado para os bons frutos. Ele esperava que desse boas uvas àquela vinha, mas deu uvas amargas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. O que farei eu, a minha vinha? Julgai, me ajudem, o que farei eu? Vocês perceberam que Isaías, no texto lido de capítulo 5, tem coisas semelhantes à parábola? O texto de Isaías começa assim: agora cantarei o cântico ao meu amado. Na parábola que acabamos de ler em Lucas, enviarei o meu filho amado. Depois de terem os servos espancados, o senhor da propriedade pergunta: o que farei eu? Deus aqui pergunta: julgai entre mim e a minha vinha, o que farei? É a mesma ideia. O proprietário da parábola é Deus. A vinha que ele plantou em Canaã, lembra que ele trouxe o povo do Egito? E plantou o povo em Canaã, é a vinha dele. E esperava que aquele povo desse frutos. A vinha é Israel. Os servos que forem, os lavradores contratados, quem são? Antes dos servos. Os lavradores contratados, quem são? São os líderes. Os sacerdotes, os escribas, esses que nós vimos discutindo com Jesus, tentando acusá-lo. Esses que foram colocados como lavradores, eles eram responsáveis pelo ensino. Eles eram responsáveis em conduzir Israel à glória de Deus, à vontade do Senhor. Só que eles eram maus administradores da vinha.
E aí Deus envia os seus servos. Quem são os servos? Os profetas do Antigo Testamento. Eles foram enviados para dizer ao povo: olha, o Senhor espera o fruto. Cadê o fruto? Não era isso que o servo vinha fazer do proprietário? Pediu fruto, a parte dele? O Senhor me mandou, cadê o fruto? E não tem fruto. E o que eles fizeram? Espancaram os servos, mataram os profetas. Jesus diz isso. Eles mataram os profetas que viveram antes de vós. Todos os que eu enviei a eles, eles de fato maltrataram e rejeitaram. E aí Deus então pergunta, que é o proprietário da vinha: que farei eu agora? Enviarei o meu filho amado, que é óbvio, uma referência a Cristo. Enviarei o meu filho amado. Quem sabe os respeitem. Mas eles, pegando o filho, o mataram. Aí Deus pergunta: o que farei a minha vinha? O que farei eu agora? E veja o texto, versículo de número 8, versículo de número 15, veja aí: e lançando fora da vinha o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Versículo 16: virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Exterminará os lavradores é uma referência também, não só, mas também ao ano 70, que nós vimos no domingo passado, lembra? De Tito, que invadiu Jerusalém no ano 70, a gente viu isso no domingo passado. Eu vou destruir os lavradores. Então é o juízo que vem no ano 70. E passarei a minha vinha a outros. Quais são os outros? Os gentios. E não é isso que Lucas vai fazer no livro de Atos? O que é o livro de Atos? A vontade de Deus, Deus se revelando aos gentios. Deus passando as coisas dele, que os judeus desprezaram, aos gentios. Então tem toda a história aqui da redenção nesta parábola. Jesus então disse na parábola, segundo a palavra do próprio proprietário: virá o proprietário, o dono, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. A igreja não é mais dos judeus, a igreja é universal. A igreja foi passada a todos aqueles que creem, de todas as nações, línguas e povos, porque o dono da vinha passou a sua vinha a outros administradores. Aí o povo estava ouvindo isso, e o povo percebeu que Jesus falava de Israel. Por que o povo percebeu? Porque o povo estava, meus irmãos, o povo judeu estava acostumado a saber que vinha era uma referência a Israel, por conta dos textos que nós falamos. E aí o povo, quando ouviu Jesus falar isso, entendeu que está falando da vinha de Israel, que Israel será destruída, que os lavradores serão destruídos. E aí o povo diz assim, que tal não aconteça. Olha o que o povo exclama, versículo de número 16, o final. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça, ou literalmente, Deus o proíba. Deus o proíba de Israel ser de fato julgado. Deus o proíba dos lavradores serem destruídos. E agora veja que magnífico que Jesus de fato fala aqui. Mas Jesus, versículo 17, fitando-os, ou seja, olhando nos seus olhos, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular ou principal pedra. A ideia de Cristo é o seguinte: vocês não querem que isso aconteça. Mas o que o Salmo diz? Aqui é uma citação literal do Salmo 118, versículo 22. E é interessante, irmãos, é o mesmo Salmo que foi cantado quando Jesus entrou na cidade. Bendito que vem em nome do Senhor, é o Salmo 118. Só que, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eles cantavam as partes boas dos Salmos, mas a parte que falava da rejeição do Filho, eles não cantavam. Porque a ideia de a pedra que foi rejeitada pelos construtores, que fala da humilhação do Cristo, da rejeição do Cristo, estava lá, mas eles não cantavam. Isso serve para nós aqui, eu faço um parênteses aqui. Quantas vezes nós cantamos os hinos da igreja e sequer pensamos no que estamos cantando? Nós cantamos sem pensar. Você percebeu o dano disso? De nós cantarmos sem pensar, sem meditar no que nós estamos cantando. E aí depois nós não entendemos como Deus age, e alguém pode chegar para nós e dizer assim: mas você cantava essas coisas? Como é que você está se comportando assim? Você cantava essas coisas, e você não sabe? É o que está acontecendo aqui. Eles cantavam salmos, mas eles não tinham atentado para a rejeição do Cristo. A pedra principal será rejeitada pelos construtores, mas para Deus ela é eleita e preciosa. Deus a estabelecerá.
O que é a pedra angular, meus irmãos? Na construção antiga, os homens, os construtores, pegavam uma pedra grande, enorme, uma pedra capaz de ser a base da construção, e colocavam ela na esquina da construção, na ponta. E essa pedra principal angular, ela servia de suporte para as duas paredes primeiras que eram levantadas da construção. Então ela era o encaixe, ela era o fundamento da construção. E a partir desta pedra angular, as duas paredes primeiras da construção eram levantadas. E todo o prédio era levantado na base dessa pedra angular, a ideia de Cristo. Eu edificarei a minha igreja, eu sou a pedra angular, eu sou a pedra sobre o qual o edifício é edificado. Eu que coordeno como é que o edifício será. Essa é a ideia. É a pedra angular. E os construtores, eles examinavam as pedras para ver se a pedra serviria como pedra angular. A ideia de quando eles olharam a Cristo, eles rejeitaram. E é o que está acontecendo, como a gente viu. Com que autoridades faz essas coisas? Quem tu pensas que és para fazer isto? Eles estão rejeitando a pedra. Mas aí Jesus diz: vocês não ouviram? Vocês estão achando isso tudo estranho? Que o Messias será rejeitado? Mas o que diz o Salmo? A pedra principal foi rejeitada pelos construtores, mas para Deus, Deus a estabelecerá como a pedra de edificação, a pedra de esquina, a pedra angular. É isso que está acontecendo ali. Eles estão me rejeitando, eles estão me ferindo, eles estão me acusando, porque eles estão rejeitando a pedra. Mas Deus glorificará o seu Filho, o seu Messias. E veja agora o final. Versículo de número 18. Vamos ler juntos para terminar? Leiamos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair. Aqui são duas citações de Cristo que ele faz menção a dois textos do Antigo Testamento. Aliás, Jesus veio para cumprir a lei, não é? Então ele faz citação. Alguém pergunta: o Antigo Testamento é importante? Não tem dúvidas, né? Porque nós já vimos que Cristo está sempre citando algo do Antigo Testamento. O Salmo, e agora a referência a Isaías 8,14 e a Daniel, capítulo 2. Isaías 8,14 diz assim: Deus vos será santuário para o seu povo que crê nele, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Isaías 8,14. Jesus Cristo, por ser rejeitado, se tornou uma pedra em que alguém tropeça, cai e é destruído. Daí a ideia: aqueles que se lançam sobre ela serão feitos em pedaços. É a pedra de tropeço. É a pedra que alguém topa com ela e cai e é feito em pedaços. E a outra referência é Daniel. Lembra da pedra do sonho de Nabucodonosor? Que sonhou com grande a estátua dele, que era composta de barro, prata, ferro e bronze e barro na sua base. E então, sem auxílio de mãos humanas, uma pedra saiu da montanha, veio e destruiu todos os reinos e tomou a terra, se tornou aquela pedra uma grande montanha. É Cristo. Ele destrói a ideia de a pedra, aquele sobre quem essa pedra cair. É a visão de Daniel. Então Isaías fala da pedra que está lá e alguém tropeça nela e cai e é a ruína. E Daniel fala dessa pedra vir sobre alguém e pulverizar essa pessoa. A ideia é: aqueles que me rejeitam serão destruídos. É o que Cristo está dizendo. Se alguém vai sair perdendo em me rejeitar, é quem me rejeitou. Essa pessoa será destruída. A pedra será para ela: eu sou a pedra, eu sou a rocha. Eu serei para ela uma pedra de tropeço. Se ela cair sobre mim, ela será feita em pedaços. E se eu cair sobre ela, ela será pulverizada. O que nós aprendemos aqui, irmãos? A primeira coisa é o seguinte: não é verdade que no meio do povo de Deus pode-se encontrar a fé mais viva entre o povo de Deus do que nos líderes do povo de Deus? Não é verdade que às vezes você conhece uns pastores que você fala assim: gente, que coisa horrível, não tem piedade nenhuma, não conhece nada da Bíblia, esse senhor é um pastor. Mas você pode conhecer um membro da igreja que não tem
nenhum ofício, nada na igreja, mas que é piedoso, que é crente, que é sábio. O povo sabia que João Batista era do céu e confessava isso, que a autoridade dele vinha do céu, mas os líderes não confessavam. Às vezes, e o que dirá hoje, é bem capaz de você encontrar mais sabedoria no banco da igreja do que nos púlpitos. Não quer dizer que um pastor não tem que ser sábio. E não quer dizer que não existam pastores sábios. Mas não se engane, ser líder não significa nada. Ok? Tem muita gente que eu queria ser líder. Se eu fosse um líder, eu seria mais espiritual. Veja os líderes aqui de Israel. Veja, irmão. Veja, irmão. Eles não têm nada de espiritual. Segundo, os que rejeitam a se submeterem à verdade, não terão conhecimento dela. Se eu vou à igreja, ouço a verdade, segundo a Bíblia, e não me submeto a ela, não creio nela, então toda a verdade Deus me tirará. Então Ele permitirá e me entregará toda mentira e engano, a escuridão, as trevas, porque eu rejeitei a verdade. Lembra do que os judeus disseram? Os líderes lá? Nós não sabemos com que autoridade João fazia estas coisas. Então Jesus, nem eu tampouco vos digo com que autoridade eu faço. Vocês não querem crer na verdade? Toda a verdade será tirada de vocês. Toda vez, meus irmãos, que nós ouvimos a verdade e nos endurecemos contra ela, com menos verdade nós ficamos. Menos verdades Deus nos dará, até que nós estejamos em trevas completas. Não rejeite a verdade. Submeta-se à verdade. Terceiro, quantos se parecem com os lavradores da parábola? Com os judeus que assassinaram os profetas, ou crucificaram a Cristo. Aí você e eu podemos dizer, que isso? Longe de mim, que tal não, lembra do povo? Que tal não aconteça? Não é isso? Que eu amo a Jesus, eu amo a igreja, eu amo a Cristo. Então vejamos, irmãos, quando nós rejeitamos a verdade, e vivemos em pecado, engano, corrupção, tendo por consequência miséria espiritual e morte, o que você pensa que nós estamos fazendo? Estamos rejeitando a Cristo. Da mesma maneira, por fim, que aqueles homens judeus daquele tempo rejeitaram. Porque eu não crucifiquei a Cristo, eu não sou culpado? Depende. Se eu não o aceito como Senhor do meu coração, eu estou rejeitando a Ele da mesma forma. Que Ele não reine sobre mim, que Ele fique pendurado no madeiro, que é o lugar dEle. Então isso é muito sutil, irmãos, percebam isso. Rejeitar o senhorio de Cristo em todos os aspectos da nossa vida, integralmente, é rejeitá-lo, absolutamente. Quarto e último, o homem que rejeitar a Cristo, ou se opor a Ele, terá destruição eterna. Todo aquele que rejeitar a Cristo, o seu senhorio, será destruído eternamente. Nós nada podemos contra Cristo, irmãos. Nós nada podemos contra Deus, senão a favor dele. Jesus, nosso Senhor, disse a Paulo, quando Paulo perseguia, quando Paulo, chamado Saulo, perseguia a igreja e a Cristo, Jesus disse a ele assim, Paulo, dura coisas é recalcitares contra o aguilhão. Você pega a ponta de uma faca, fica dando murro nela. Você e eu é que vamos sair feridos. Com a faca, não vai acontecer nada. Você que vai sair ferido. Deus disse assim, não crer no Filho, não se submeter a Ele, continuar rebelde, é como recalcitar contra o aguilhão. É ir contra uma pedra, que não será retirada do local. Pelo contrário, esmagará todo aquele que se levantar contra ela. Portanto, meus irmãos, a pergunta é, qual é a sua relação com Cristo? Essa é a pergunta que mais importa na sua vida. Qual a sua relação com Cristo? Ele é para você a pedra angular do santuário no qual você se refugiou? Ou ela é a pedra que vai te esmagar? A pergunta mais importante da sua vida é essa. Quem é Cristo para você? E como você se relaciona com Ele?
Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. A mighty fortress is our God.